Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos voltar a agradecer a todos por todos os likes que têm sido feitos aqui mesmo nos vídeos do canal do Poder do Cosmos do YouTube, pelos vossos comentários, as mensagens, as sugestões e também todos aqueles que nos estão a seguir não só no YouTube, como também na página do Facebook do Poder do Cosmos, no grupo do Poder do Cosmos do Facebook e também agora no Poder do Cosmos no Instagram, onde eu também vou colocando algumas imagens, vou colocando algumas informações, não só a nível de promoções, mas também a nível de vídeos, de temas e de temas que gostariam de ver tratados aqui mesmo no canal. O vídeo de hoje será a continuação do último vídeo a que tiveram acesso, não aquele em que eu estive a explicar o porquê da minha ausência, mas aquele vídeo que foi a parte 1 sobre defumações e incensos. Eu não vou entrar novamente a fundo sobre a questão das defumações, para isso podem consultar o vídeo anterior, em que eu no vídeo anterior explico a diferença entre utilizar uma defumação e utilizar um incenso, em que situação se deve utilizar uma coisa e outra. Falo também sobre as diversas ervas que podem ser utilizadas também para fazerem as vossas defumações, e aquilo que eu disse a nível de ervas para defumações também será válido para os incensos, e expliquei também quando querem fazer uma limpeza na vossa casa e utilizar uma defumação, como é que o devem fazer. Agora, porquê é que eu quis fazer um vídeo à parte apenas para os incensos? Porque os incensos são diferentes das defumações. Uma coisa que eu expliquei inicialmente no vídeo anterior é que uma defumação deve ser utilizada quando queremos fazer um trabalho mais a fundo, quando nós temos de facto ou alguma coisa na nossa casa, ou algumas entidades negativas, energias negativas, larvas astrais também, como é dito também no Brasil, e quando queremos ver nos livros desse tipo de situação, portanto situações um pouco mais complicadas, aí sim faz todo o sentido nós utilizarmos uma defumação e não utilizar um incenso. Ou seja, as defumações são para fazermos um trabalho mais agressivo, é uma espécie de ataque que nós estamos a fazer àquelas entidades, àquelas larvas astrais, àquelas energias negativas que nós não queremos no nosso espaço, e fazer um incenso é mais uma situação de manutenção. Isso não quer dizer, por ser utilizado como manutenção, que não deva ter alguns cuidados também, porque o incenso tem algumas representações. A maioria das pessoas utiliza apenas os incensos ou para decoração ou para dar algum cheiro também a uma divisão da casa que gostem mais, mas existe de facto aqui também uma carga energética sobre os incensos e sobre a forma como os incensos devem ser utilizados. E a primeira coisa que nós temos de entender é o seguinte: o incenso é o elemento ar. Nós, quando acendemos o incenso, ficamos com o fumo do incenso e esse fumo vai representar o elemento ar, ou seja, no fundo, o elemento ar, o incenso, vai representar o espírito, vai representar o espírito de quem acendeu o incenso. E, portanto, isso significa o quê? Nós não devemos acender um incenso sem termos também uma intenção quando o fazemos. Imaginemos que a intenção é apenas o dar cheiro àquela divisão. Então, devemos acender o incenso e colocar mentalmente essa nossa intenção. A minha intenção ao acender este incenso é apenas perfumar esta divisão da minha casa. No entanto, se tivermos outro tipo de situação, devemos colocar ali também uma espécie de pequeno ritual, de pequena intenção na forma como acendemos o incenso e a forma como pensamos sobre o que estamos a fazer. Aquilo que eu aconselho é, imaginem que querem agarrar num incenso e utilizar o incenso para a manutenção da limpeza do espaço, então deverão colocar essa intenção. Ou seja, o incenso a nível energético acaba por ter uma carga, por vezes, até maior do que aquela carga que tem a defumação. A defumação é um ataque que nós fazemos às entidades e às larvas astrais e às energias negativas, mas depois o incenso
incenso carrega com ele e carrega com o seu fumo aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa intenção ao utilizarmos o incenso, e devemos estar recordados disto quando o utilizamos. Os incensos, tanto quanto se sabe, terão começado no Antigo Egito. Terá sido por volta dessa altura que começaram a queimar essas ervas, começaram a queimar essas plantas e começaram a colocar esse tipo de intenção. Portanto, um bom ritual é, por exemplo, fazer uma oração que vocês gostem. Já sabem que eu estou sempre a recomendar o Pai Nosso ou a Ave Maria, ou porque não até as duas em conjunto, mas pode ser qualquer oração que vocês gostem e pode ser dita para vocês mesmos, agarrar no incenso, colocar a vossa intenção no incenso e acender sempre com um fósforo. Portanto, quando é para algum tipo de trabalho energético, deve ser utilizado o fósforo e não um isqueiro, por exemplo. Eu trouxe-vos aqui exemplos de incensos. Estes incensos que eu tenho aqui, eu vou acender mas vou acender com um isqueiro simplesmente para ser mais rápido e porque eu também não estou aqui neste momento a colocar a intenção sobre o incenso, nem de limpeza, nem de algo desse género. Portanto, daí esta questão de eu ir utilizar um isqueiro e não ir utilizar um fósforo. É por uma questão prática, até porque vocês não veem, mas está um fofucho aqui no meu colo e, portanto, para não haver aqui alguma complicação com o fósforo e o fofucho, vamos fazer com o isqueiro para ser mais simples. E isto porquê? Porque existe uma forma correta de poder apagar também o incenso, porque muitas vezes nós acendemos um incenso e o incenso pode ficar com uma chama demasiado alta. E então, o que é que nós fazemos nesse caso? Eu tenho aqui exemplos de incensos que são artesanais e incensos que não são artesanais. Este é um incenso natural, este é um incenso de alfazema e mel para abrir caminhos. Eu vou-vos mostrar como é que é este incenso. Os pauzinhos de incenso naturais são sempre diferentes daqueles que são feitos de outra forma. Como podem ver, este é muito mais grosso e, portanto, este vai demorar muito mais a acender. Vocês, neste tipo de incenso, que é um incenso artesanal, um incenso que é feito de uma forma diferente dos outros, eles demoram sempre um pouco mais até a chama pegar e, por vezes, até é necessário acendê-los várias vezes, porque eles têm tendência para se ir apagando aos poucos. Mas aqui está um exemplo de um incenso artesanal. Este é um dos meus favoritos, o Nag Champa, que há muita gente a utilizar este incenso, mas este não é artesanal. Eu gosto de o usar porque eu acredito que ele tem aqui algumas propriedades de proteção e de limpeza de espaço e daí eu utilizá-lo, mas como podem ver é completamente diferente do outro porque este não é artesanal. Este acaba por ser um incenso que já é feito de outra forma, não é feito à mão, não tem aquele cuidado mais natural. Aliás, aqui tem, por exemplo, um incenso de alecrim. Eu vou-vos mostrar. Esta é uma marca que eu por acaso gosto, porque eles têm boa qualidade a nível dos incensos, mas como podem ver, reparem, este incenso é ainda mais grosso do que o outro da alfazema que eu vos mostrei. Se vocês colocarem lado a lado, conseguem ver perfeitamente a diferença entre o que é um incenso natural e o que é um incenso que não é natural, que é fabricado. Ou seja, se vocês estiverem a fazer os tais rituais que eu estou a dizer, a questão de acender com o fósforo, colocar a intenção, fazer a oração, acender o incenso e deixar que o fumo do incenso leve aquilo que é o desejo do vosso espírito, da vossa alma, aquilo que é a vossa intenção ao estarem a fazer isto, talvez seja melhor utilizar um incenso artesanal do que estarem a utilizar um incenso processado, porque acaba por ser diferente. Quanto tempo é que devem então fazer este tipo de trabalho? Já sabem, eu sou muito fã dos números ímpares e, portanto, se estiverem a fazer como ritual, como um ritual de limpeza ou de manutenção, aquilo que eu aconselho é que façam durante 7 dias e a partir daí múltiplos de 7. Portanto, os 7 dias, ou então 14, ou então 21 dias e depois por aí fora até aos 28 dias. E isto porque o 7 está muito ligado
os 7 corpos astrais, e depois os múltiplos de 7 também têm a ver com os diversos planos dentro de cada corpo astral. É por isso que há esta questão com o 7. Mas aqui tem estes exemplos, como podem ver, são incensos completamente diferentes. Para ritual é melhor estes, que são os incensos artesanais, são incensos que são feitos de outra forma e, portanto, são incensos também mais puros. Agora, para vos poder mostrar como é que se apaga um incenso, isto porque vocês irão reparar que estes, os artesanais, até se vão apagar sozinhos. Muitas vezes fazem uma chama enorme e depois logo a seguir a chama acaba por cair e ele acaba por ficar logo com o fumo. Estes já não é bem a mesma coisa. E então existem duas teorias diferentes sobre como apagar o incenso. Se vocês estiverem a seguir uma linha mais xamânica, uma linha mais ligada aos incas, então nesse caso vocês devem soprar. Quem tiver uma linha xamânica deve soprar, até porque no xamanismo eles acreditam no poder do sopro. E acreditam aqui que, soprando, vão conseguir depois dirigir o fumo do incenso para onde o querem direcionar. No entanto, se não seguirem uma linha xamânica, que é o meu caso, eu não sou da linha xamânica, nós acreditamos que o incenso deve ser apagado de outra forma. Esta forma de apagar o incenso começou com os antigos celtas, os druidas celtas, e é uma tradição que se mantém até hoje dentro de algumas crenças, neste caso a minha, por exemplo. Eu vou-vos mostrar então o que é que os celtas acreditam, como é que os celtas achavam que se deveria apagar o incenso. Para eles, o soprar era uma falta de respeito para com as entidades ou as divindades com quem se trabalha. Portanto, numa linha xamânica, o correto é soprar. Numa linha que não seja xamânica, soprar está completamente errado, porque é considerado uma falta de respeito para com a entidade que nós estamos a trabalhar. Portanto, dependendo da linha que vocês seguem, assim será a melhor forma. Eu vou aqui exemplificar com um isqueiro e não estamos a colocar intenção absolutamente nenhuma. Isto é só para vos mostrar como é que os celtas acreditavam que se devia apagar um incenso. Como podem ver, estes incensos processados ficam com uma chama enorme e aquilo que os celtas acreditam é que se deve virar o incenso ao contrário e deve-se rodar assim, até ele depois finalmente conseguir apagar a chama. Portanto, rodar até a chama apagar. Nestes incensos é muito difícil, nos artesanais vão ver que isto é muito mais fácil de fazer. Mas nestes processados, eles estão feitos de uma maneira que já estão programados para ficar aqui com o fogo. Eu só não vou usar um dos outros porque demora mais tempo. Mas acreditem que com os artesanais a chama apaga-se quando vocês fazem isto assim, desta forma. Portanto, vamos aqui então apagar este. Não vamos ser xamânicos, vamos apagar este aqui como deve ser. Portanto, rodando, cá está, e assim deve ser colocado depois o incenso no incensário. Eu tenho aqui este com anjinho, que é aquele que eu mais gosto de utilizar, e depois o incenso fica a fazer o trabalho, a fazer aquilo para que foi programado. Agora temos o fumo do incenso a passar em frente à câmara. Eu deveria ter pensado nisso, talvez antes de ter acendido o incenso, mas estas coisas acontecem quando estamos a gravar vídeos. Outro incenso que também pode ser muito utilizado para situações de limpeza de casa, para além do Nagma Champa, que é um dos meus favoritos, temos também o incenso de arruda. Eu no de arruda costumo utilizar também desta marca, da marca Inca, porque acabam por ser incensos naturais que conseguimos trabalhar muito bem com eles. Ou também podemos utilizar, se não quisermos utilizar incensos, mas temos o incenso das 7 ervas. E eu relativamente a isso eu tenho aqui em spray. Este é um spray também de 7 ervas, que é um spray de limpeza e também de purificação. Portanto, eu quando dou as minhas consultas, quando estou a fazer os meus trabalhos, aquilo que eu costumo fazer é
salpicar aqui um pouco desta essência das 7 ervas. Este tipo de incenso não, de aromatizador que nós temos aqui, pode ser já comprado assim, existem vários cheiros diferentes, ou podem também fazer o vosso próprio aromatizador em casa. Não é muito difícil, se quiserem eu depois também posso fazer um vídeo a explicar como é que podem fazer o vosso próprio aromatizador com as ervas que vocês querem e como é que vocês podem fazer isto para que funcione mesmo como limpeza e como proteção. Portanto, relativamente aos incensos, esta era a informação que eu queria dar. Ponto número 1, eles têm que ser feitos muitas vezes com manutenção e não como um trabalho de limpeza mais a sério. Para coisas mais a sério, temos as defumações. Para quem quiser a lista das ervas que podem ser utilizadas, vejam o vídeo anterior, a parte 1, em que eu falo das diversas ervas e dou bastantes sugestões também sobre como é que podem ser utilizados e para que é que devem ser utilizados de acordo com as ervas com que estão a trabalhar. Já sabem, devem acender com um fósforo, não com um isqueiro. Eu utilizei um isqueiro aqui apenas para ser uma explicação e também porque continuo com um fofucho aqui no colo. Eu tinha medo que o fofucho se pudesse levantar e que ainda se pudesse queimar aqui com um fósforo. Mas deve ser feito com um fósforo e depois a maneira como apagam a chama vai depender da vossa linha. Linha xamânica, sopram para dirigir, linhas que não sejam xamânicas, principalmente linhas que venham da parte mais celta, dos druidas celtas, é rodar o incenso, rodá-lo até que a chama se apague por si só. É mais fácil nos naturais do que nestes que são fabricados de outra forma, porque estes são fabricados mesmo para arder e são fabricados para, não tanto para a limpeza do ambiente, mas são um pouco mais fabricados até em massa. E são aqueles que são mais baratos e aqueles que são mais vendidos, que são mais difundidos. E aí, pronto, eu aqui não consigo ser imparcial e acho que quem quer comprar esse tipo de incenso pré-fabricado, esse tipo de incenso que não é feito de forma completamente natural e que pretende ter o mesmo efeito do incenso natural, para mim esta marca é uma marca que eu já uso há muitos anos e acredito mesmo que o Nag Champa é dos melhores incensos que nós temos aí no mercado, se não quisermos entrar na linha dos incensos naturais. E pronto, esta era a informação que eu hoje tinha para vos deixar. Quem tiver algumas dúvidas pode fazer as vossas questões ou aqui mesmo nos comentários do vídeo do YouTube, no Facebook, na página do Poder do Cosmos, no grupo do Poder do Cosmos ou então para o e-mail poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. Volto a recordar que ainda temos em funcionamento até ao dia 30 de Abril 2 promoções. A promoção da leitura completa de tarot terapêutico, em que eu falo sobre a saúde, a família, os relacionamentos, os vossos amigos, a evolução do relacionamento, a vida financeira e a parte espiritual também, entre outras coisas, por 25 € e a resposta é dada por escrito, por e-mail. E temos também a promoção da leitura da vossa vida amorosa por apenas 15 €, sendo que a resposta também é feita por escrito e enviada por e-mail. Já sabem, estas duas promoções vão estar em vigor até ao dia 30 de Abril de 2018. E pronto, desta vez é que é mesmo tudo. Dei todas as informações que queria dar por hoje. Espero que tenham gostado. Se acharem que há necessidade, eu ainda poderei fazer mais vídeos a falar sobre estas questões, sobre os incensos e as ervas e tudo isso e como pode ser utilizado. Espero que tenham gostado então, que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigada por me terem ouvido.